Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida. Como tem sido o seu dia? Você é uma pessoa alegre, uma pessoa que glorifica Deus, uma pessoa cheia de ações de graça? Muitas vezes nós encontramos com algumas pessoas que realmente nos deixam para baixo. Elas só reclamam, só murmuram, só contam as partes difíceis das suas vidas, só contam sobre enfermidades, sobre perdas. E nós precisamos lembrar de que o Senhor tem cuidado de nós. O salmista, aqui no Salmo número 9, versículo 1, diz: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Quando nós louvamos a Deus com todo o nosso coração, nós somos pessoas diferentes, temos alegria explícita nas nossas vidas. Nós lembramos daquilo que o Senhor tem feito, nós acordamos, nós estamos respirando, nós temos alimento, nós podemos sorrir, nós podemos falar com as pessoas. Tudo isso é a graça de Deus sendo liberada sobre nós. Então nós temos motivos de sobra para louvar ao Senhor. Ainda que estivéssemos enfermos, sem necessidade e sem desejo de comer, nós ainda assim devemos e deveríamos louvar o nosso Deus. E é interessante também contar todas as maravilhas que o Senhor tem feito. Você se lembra de alguma? Você se lembra de algo que Deus fez na sua vida? Você se lembra de algum presente de Deus, da misericórdia dele sendo liberada sobre a sua vida? Conte isso para as outras pessoas. Conte no seu trabalho, na sua escola, conte aonde você estiver, porque você vai abençoar vidas e as pessoas vão ficar querendo mais desse Deus a quem você serve. Que Deus te abençoe em todo esse dia e que você possa louvar e glorificar em todas as coisas. Eu quero conversar hoje com o pastor Marcelo. Pastor Marcelo teve uma experiência regeneradora em Cristo Jesus. Vamos passar então essa entrevista. É um privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo e pastor Marcelo Robson de Carvalho. A paz do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. A paz, pastor Pedro. Satisfação poder estar aqui com o senhor. Hoje um pastor, né? Hoje um pregador da palavra, aquele que cuida do rebanho, aquele que leva o óleo para curar as feridas, né, pastor? Graças a Deus, né, com a graça do nosso Senhor Jesus, a gente poder fazer a obra do Senhor. O senhor trabalha também na vida secular ou só na obra? Trabalho só na empresa ali na Alcoa, eu estou há 19 anos ali fazendo. Trabalha no campo e à noite no campo do Senhor. Isso também. Apesar que um pastor, ele é sempre um pastor, né? Ele acaba pregando o evangelho ali onde ele está, em qualquer lugar, a tempo e fora de tempo. Né? Sempre que a gente tem a oportunidade, as portas sempre se abrem, a gente aproveita as oportunidades e a palavra sempre é bem-vinda onde a gente está, né? É muito gostoso, né, pastor? Você falar do amor de Jesus, daquele que deu a sua vida por nós. Às vezes você encontra uma pessoa lá no seu trabalho, ou no ônibus, ou na caminhada, e vê uma pessoa que está aí sem esperança, e você tem o melhor, né, para oferecer para aquela pessoa. E interessante também que o testemunho da gente vale muito também, né? Vale mais que palavras? Vale mais que as palavras. Você tem sempre uma palavra de conforto, de carinho, uma palavra amiga para poder dar para os companheiros de trabalho, e isso também tem grande valor, né? Pastor, já aconteceu das pessoas procurarem o Senhor fora da igreja? Ou na sua casa, pessoa que você não conhece, que não é da sua denominação, para falar assim, ore por mim, me dê uma palavra, eu estou passando uma dificuldade? Pastor, isso acontece praticamente quase todos os dias, né? Não só dentro da igreja, mas na rua, no trabalho, no ambiente que a gente vive, e isso acontece quase que todos os dias. As pessoas notam uma diferença e falam, ele tem algo especial, eu vou tirar um conselho com ele. É interessante, né? A gente não precisa falar isso, né? As pessoas percebem isso na gente, no dia a dia, e elas sempre vêm, assim, às vezes um pouco acanhadas, né? E vêm se aproximando e de repente elas vêm e fazem uma pergunta e vêm se aproximando e sempre pede uma oração, pede um conselho. E graças a Deus a gente tem sempre uma palavra de
amigo, uma palavra de conforto, para que a gente possa vir suprir, ajudar. Agora, pastor, o começo da sua vida foi difícil, né? O seu lar não era um lar equilibrado na palavra, né? Não, o começo da minha vida foi um começo bem difícil, tive uma infância bem difícil e realmente não era um lar equilibrado na palavra de Deus, né? Seus pais nunca chegaram para você, pelo menos até um certo momento, e falaram, olha, Jesus é o único caminho, a palavra de Deus é a única regra de fé. Não acontecia isso na sua casa no começo? Não, a gente no começo não havia esse tipo de diálogo dentro de casa de jeito nenhum. Agora, o senhor teve uma perda muito forte, o senhor ainda é muito jovem, muito novo, a sua mãe com uma idade muito breve, ela perdeu a vida. Como é que foi isso, pastor? Então, a minha mãe, ela tinha 32 anos de idade, né? Ela veio a ter um câncer e quando foi descoberto o câncer, com 32 anos de idade, ela nos deixou. Eu tinha 9 anos de idade, tinha uma irmã com 7 anos e uma outra irmã com 3 anos de idade. E quando ela, né, foi descoberto o câncer, ela veio a falecer. Já não dava mais para... Já não tinha mais recursos. Agora, ela chegou a conhecer o Senhor Jesus antes da sua partida? Ela chegou a conhecer, graças a Deus. Então quer dizer que ela morreu ali confiante e morreu nos pés do Senhor Jesus. Graças a Deus, sim. E hoje está no gozo do Senhor. Sim. A perda da minha mãe, assim, para mim, ela foi muito difícil. Por muitos anos, assim, na minha infância, ela chegou a nos levar à igreja. Eu me lembro quando eu tinha 5, 6, 7 anos de idade, a gente ia sempre à igreja. E quando a gente perdeu a minha mãe, eu me revoltei com Deus. Você brigou com Deus? Eu briguei com Deus por muitos anos. Eu sempre falava com Deus, por que dele ter permitido? Ele podia ter curado a minha mãe. E por que ele não fez assim? E por que optou em levar a minha mãe? Eu era muito revoltado com Deus. E com 13 anos de idade, aí você já trabalhava? Sim. Aí você começou a experimentar algo diferente. O que foi, pastor? Sim, eu comecei a experimentar a bebida, né? E tudo escondido da minha família. Eu fui criado pela minha avó paterna, né? Ela não mediu esforço para me criar minhas irmãs. E eu comecei a fazer, tinha as amizades, né? De escola, amizades de rua. E a gente eu aprendi a beber. Com 13 anos de idade, já trabalhava, já tinha minhas responsabilidades dentro de casa. E os meus amigos, sempre a gente já aprendeu a beber, né? Então, só que eu bebia escondido, eu nunca cheguei embriagado dentro de casa. Sempre que eu bebia, esperava fazer o efeito do álcool na rua e depois chegava em casa. Isso tudo começa assim como uma brincadeira, isso tudo começa para tirar uma onda e acaba se tornando cativo daquilo, né, pastor? Isso, a gente se torna escravo do pecado sem saber que está se tornando escravo do pecado. Agora, o senhor chegou aí em fundo de poço mesmo? Cheguei, pastor. A gente vai, assim, igual o senhor falou, a gente começa numa brincadeira. E a brincadeira vai se tornando cada dia mais séria, né? E por várias vezes eu cheguei a dormir na rua, né? Meus 17, 18 anos. Para não chegar embriagado em casa, eu dormia nas praças. Por várias vezes eu amanheci na praça, deitado num banco de praça. Por várias vezes eu amanheci sujo, né? Porque acabava colocando para fora de tanta bebida, né? Tanta mistura. Mistura. Colocava para fora, o organismo rejeitava. Muitas vezes eu acordei 7 horas da manhã, olhava assim um corpo todo sujo e as pessoas passavam ali na praça, olhavam, puxa, um rapaz novo naquela condição, né? A sua avó que te criou, ela era cristã ou não? A minha avó, ela foi espírita durante muitos anos, né? Ela trabalhava num centro espírita durante muitos anos, mais de 45 anos no espiritismo, né? Mas também veio a se converter, né? Ela ficou cerca de quase 20 anos como cristã, como evangélica, né? E o interessante, assim, que os meus 17, 18, até os meus 19 anos, porque após os meus 19 anos eu mudei, né? Eu fui morar sozinho. Mas enquanto eu morava com ela, por muitas vezes que eu chegava nas madrugadas, né? Ela já convertida, por muitas vezes quando eu chegava na madrugada, eu abria a porta de casa, eu entrava, eu via ela na beirada da cama dela, agradecendo a Deus por eu ter chegado em casa são e salvo. Por muitas vezes eu presenciei isso, né? Pastor, o amor faz isso, né?
Com certeza. Porque era para ela brigar contigo, era para ela ficar com raiva da tua atitude. Mas o amor era maior, e a misericórdia dela sobre a sua vida também era grande. Ela me orientava, ela pedia, falava, olha, cuidado com os caminhos, os amigos que você adquire, que você tem. O bairro onde eu fui criado era um bairro muito pesado, muita droga, muito tráfico, muita perdição. Então ela sempre nos orientou. Mas, assim, ela nunca brigou, nunca bateu de frente. E a maneira que ela usava para nos abençoar, nos orientar ali, era através do joelho no chão, né? Então quer dizer que às vezes você chegava, você deparava com a sua avó de joelhos no chão. E Várias quando ela vezes. olhava para você, ela falava, muito obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe meu filho aqui de volta. Eu me peguei numa vez numa situação, eu estava num bairro da cidade e era por volta de umas 2h30 da manhã. Havia uma gangue escondida dentro de um parque, né? O pessoal acho que estava usando drogas. E eu tinha saído da casa de uma ex-namorada e eu estava passando na rua, num bar, e eu ouvia o pessoal dizendo, né, vamos pegar ele, vamos bater, vamos ver se tem dinheiro e tal. E quando o pessoal começou a sair de dentro desse parque, eu falei, nossa, agora eu estou perdido. Nesse momento passou um rapaz de moto, né, e falou, ó, senta na garupa, eu vou te levar daqui porque o pessoal vai te espancar. E eu saí, peguei a moto ali, peguei uma carona, o cara me deixou na porta da minha casa. Quando eu cheguei em casa, nesse dia, eu vi a minha avó dizendo, Senhor, obrigado por ter colocado ele aqui. Quer dizer que foi um livramento de Deus. Naquele dia eu falei, puxa vida. De quem não era servo ainda, mas que Deus já tinha algo na sua vida. Usou como se fosse um anjo ali, trazendo livramento na minha vida. Agora, pastor, quando que o senhor teve aquele encontro mesmo, que o senhor falou assim, hoje eu rompi com o mundo? Pastor, eu tive muitas experiências fortíssimas com Deus. Fui batizado com o Espírito Santo sem saber o que era, né? Deus me visitou assim, de maneiras sobrenaturais. Nós que não teríamos tempos hábeis para isso aqui hoje. Mas assim, eu comecei a sentir um desejo muito forte de poder me entregar para Deus. Algo começou a falar muito forte no meu coração, assim, para que eu pudesse entregar meus caminhos para Deus. Tenho um tio que ele é evangélico, eu sempre que eu podia, eu me encontrava com ele, começava a pedir orientação para ele, e ele falava, Marcelo, você precisa procurar uma igreja, precisa poder se apegar a Deus. Teve um amigo meu, Pedro, um dia ele no trabalho, ele falou para mim, Marcelo, vai nos visitar a igreja. Inclusive amigo nosso em comum, né? Isso, Pedrinho, isso. Ele falou assim, eu vou fazer uma apresentação na igreja lá, minha equipe de louvor vai tocar, vai lá fazer uma visita para mim. Eu falei, acho que essa é a minha oportunidade. E eu falei assim, eu vou, Pedro. Quer dizer que já havia um desejo no seu coração, já havia um que desejo. estava tudo errado, que não era assim que era a vida, que você precisava de algo que preenchesse seu coração. Isso, a minha vida era assim, era muita balada, de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, era discoteca, era boate, era essa vida que eu levava. Bebida, comida você não achava na minha casa, né? Porque eu morava sozinho, comida você praticamente não achava, mas bebida tinha tudo que você quisesse, tinha na minha casa. E aí eu falei para ele assim, Pedro, eu vou sim. E decidi ir na igreja. Quando eu fui, eu passei mais ou menos uns 3 meses com ele na igreja. Só que daí, do mesmo jeito que eu comecei a ir, alguma coisa falava assim, poxa, mas você está errado, porque você está indo na igreja e continua saindo, continua bebendo, continua fazendo levando as mesmas coisas, né? E aí, então, eu perdi o desejo de ir. Aí você resolveu ir pelo lugar mais fácil, o caminho mais largo. O caminho mais largo. Largou o estreito, né, que Isso. leva a vida, e foi para o mais largo. Deixei de ir. Passou-se alguns meses sem ir. Aí a minha avó adoeceu. A minha avó adoeceu, ela ficou doente. Eu sabia, o desejo dela era que eu me convertesse, né? E ela ficou 12 dias internada. No último dia que ela estava internada, ela ia receber alta. Naquele dia, eu estava programando a ir para uma balada com um amigo meu. Eu estava trabalhando. Ele falou assim, então a gente sai do serviço, a gente passa na sua casa e a gente vai lá para a balada e tal. Eu falei, tudo bem, tranquilo. Quando eu desliguei o telefone tocou, era o telefone do hospital. Um primo meu disse, sai daí, vem para cá. Quando eu cheguei no hospital, o pessoal falou, olha, ela teve 5 paradas cardíacas. E eu consegui entrar no quarto e os médicos não tinham condições de levá-la para a CTI.
E ali eles fazendo todo o procedimento, o médico estava atendendo ela e disse assim, olha, ela já se entregou à morte, ela não quer mais lutar. Ele perguntou o meu nome, aí ele começou a falar, olha, dona Sebastiana, o Marcelo está aqui, acho que ela ouviu, e eu me lembro como se fosse hoje, ela abriu os olhos, ela me viu, e eles bombeando oxigênio para ela assim, ela me deu um sorriso, e ela voltou a querer lutar pela vida novamente. Quando ela abriu os olhos assim, ela pegou, eles começaram a fazer os procedimentos, eles me tiraram para fora do quarto e ali eles voltaram a fazer o procedimento. Ali eu tive um encontro sobrenatural com Deus. Agora, pastor, para quem está nos assistindo, o encontro sobrenatural com Deus, as características antigas, então, elas ficam, né? Os desejos antigos, então, eles morrem e nasce um novo homem em Cristo Jesus. Hoje, eu tenho notado que as pessoas não estão entendendo isso, porque eles falam, eu já me converti e continuo no mesmo caminho, trilhando os mesmos hábitos. O senhor acha que isso está certo? Pastor, quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, o velho homem tem que morrer. As coisas velhas têm que ficar realmente para trás. Tudo se faz novo. Tudo tem que ser feito novo. E ali, para que o velho homem morra e nasça uma nova pessoa, isso é uma batalha. Porque isso foi o que aconteceu na minha vida. Eu falei, eu quero nascer de novo, eu preciso nascer de novo. E aí o que aconteceu? Eu tinha deixado de ir à igreja, na igreja lá com o Pedro, e uma amiga minha falou assim, vamos à igreja comigo, me convidou, eu querendo ir, algo falava vai, outro dizia não vai, aquela luta, aquela batalha. E uma coisa que foi muito importante na minha perseverança em querer permanecer foi o que eu sempre costumo dizer, é a consolidação. Alguém te acompanhar, alguém estar junto com você, alguém falar, olha, eu estou junto com você, eu sou um com você. Quero caminhar contigo. Eu quero caminhar. Então isso, Deus usou desse recurso, dessa bênção, e hoje o senhor foi elevado a pastor. E hoje eu estou aí batalhando aí nessa empreitada. Vale a pena, pastor, deixar tudo aquilo que o senhor experimentou, que dava prazer, que te dava uma alegria temporária, vale a pena renunciar aquilo tudo por Jesus? Pastor, não tem preço nessa terra, não tem preço que pague você olhar para uma pessoa e ver nela a restauração, ver nela Jesus Cristo entrando numa vida e transformando aquela vida. Porque quando eu falo isso na igreja, eu falo, gente, eu sei aonde Jesus foi para me buscar. Jesus foi aonde o homem não foi. Jesus, ele tocou aonde o homem não tocou. Jesus, ele entrou aonde o homem não entrou. É isso não tem preço. Então, por mais que me custe, eu saio da igreja, eu vou direto para o meu trabalho, né? Eu saio correndo da igreja, eu vou direto para a fábrica, eu saio da fábrica, eu vou para a igreja, e chego cansado, eu saio da fábrica, eu vou para a igreja, da igreja eu vou para o trabalho, e aquela correria toda. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas Marcelo, você não cansa? Canso. Mas não tem preço que tem uma sede aqui dentro, né, pastor? Isso não tem preço. Amém. Né? Você vendo uma vida sendo restaurada, isso é valioso demais. Amém. Né? O que Jesus pode fazer, o que Jesus pode transformar uma vida. Amém. Né? Isso é valioso demais. Pastor, eu quero louvar a Deus pela sua vida, que o Senhor continue nesse desejo, nessa paz, para buscar as pessoas, para mostrar o caminho. Amém. Que Deus abençoe você, esposa. Amém. Já tem filhos já, pastor? Tem 2 meninonas. 2 meninas, que Deus abençoe esse rebanho que está sob a sua direção. Amém, glória a Deus. E que vida seja alcançada através da sua vida. Amém, glória a Deus. Eu queria agradecer por estar aqui no programa. É um prazer, sempre que o senhor precisar, estamos aí à disposição, né, que Deus possa continuar usando a sua vida, né, através desse programa aí, ajudando a sarar essa posse de causa aí tão necessitada. Aleluia. Jesus. O programa Restaurando Vidas volta já já.
quero falar hoje sobre amar a Deus sobre todas as coisas, sobre um relacionamento profundo com Deus. Você tem buscado um relacionamento tão íntimo com Deus e tem passado isso para os seus filhos? Você tem chamado a responsabilidade como sacerdote da sua casa? Você tem inculcado nos seus filhos a sã doutrina, a palavra do Senhor? Olha que Deus tem promessas para a sua vida, mas há necessidade de obedecermos e de mantermos uma fidelidade a esse mesmo Deus. Eu quero ler um texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo de número 4. Diz a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque a tua palavra, ela vem trazer regeneração nas vidas. Faz um milagre hoje, Senhor Deus, que essa palavra possa tocar os corações e que possa haver hoje, através do programa Restaurando Vidas, decisões por Cristo Jesus. Eu abençoo cada um que assiste o programa Restaurando Vidas e abençoo além, abençoo também a sua família, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito importante nós sabermos que Deus tem promessas para nós, mas é muito importante também nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. De repente você quer as bênçãos do Senhor, mas não quer o Senhor das bênçãos, não quer buscar um relacionamento com Ele, uma intimidade. Isso não vai acontecer na sua vida. A palavra do Senhor diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. E é necessário que nós tomemos uma decisão por Deus, por Cristo Jesus. E a primeira delas é amar o Senhor Deus como único Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Você precisa, eu preciso ter realmente a necessidade de nos preencher com Deus e com a sua palavra. Somente Deus pode preencher um coração. As pessoas têm buscado o preenchimento do coração num bom curso, numa boa poupança, numa bebida, talvez num romance. Nada disso pode preencher o seu coração. Somente Deus poderá tomar aquele vazio do seu coração e transformar você numa pessoa alegre, numa pessoa plena, numa pessoa cheia de alegria para viver. Eu quero falar para você que todos nós passamos por dificuldades, mas aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ele sempre vive a esperança da vitória, a esperança de passar pelas tribulações, a esperança de viver uma vida cheia do Espírito Santo aqui nessa terra. E é interessante que diz a palavra: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A palavra de Deus, muitas vezes, eu chego em alguma loja, em alguma casa, e está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Olha, isso não funciona, isso não te dá autoridade, isso não protege a sua casa. A palavra de Deus, ela tem que ser guardada no coração. Para isso, você tem que ter um tempo diário de leitura da palavra e você tem que meditar nessa palavra de dia e de noite. Então você leu a palavra durante a manhã e você sai para o seu trabalho e começa a meditar na palavra de Deus, a guardar a palavra de Deus dentro do seu coração, porque aí sim você vai se tornar não só um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. E ela realmente regenera, transforma, cura e salva vidas. Por isso, eu amo a palavra de Deus e você não deve ficar com ela somente para você. Diz aqui a partir do versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Interessante, né? Às vezes a gente chega nas casas hoje, um está numa televisão, o outro está ali no computador, o outro está ali no telefone, e não há mais uma comunhão, não há um tempo ali de se ler a palavra junto, não há um tempo do pai, então, inculcar no filho a palavra de Deus.
Você pode dar a faculdade para o seu filho, você pode dar vários idiomas para o seu filho, ou pelo menos a oportunidade dele estudar vários idiomas, mas a palavra de Deus é a única que tem vigor aqui nesta vida e que te garante a vida eterna e dos seus filhos também. Então, tudo isso que você dá para os seus filhos, uma faculdade, um estudo, é muito bom, mas o melhor é aquele que dura pela eternidade. Por isso, nós temos que falar, filhos, o melhor caminho que você pode servir é o caminho do Senhor. A melhor decisão que você pode tomar é aceitar Jesus como Senhor. E você deve ir falando com seus filhos, quando estiver sentado à mesa, quando estiver no lazer, quando vocês estiverem caminhando. Criar filho realmente dá trabalho, mas os filhos são herança, são um prêmio de Deus para as suas vidas. E você não pode deixar os seus filhos à mercê daquilo que o mundo prega. O mundo prega o quê? Que nós devemos nos embriagar, o mundo prega que nós devemos sentir o barato das drogas, o mundo prega que o casamento é coisa do passado, que ele não tem valor, o mundo prega que a união entre 2 homens e 2 mulheres é correto, e nada disso está correto, porque se a palavra diz que eu posso fazer, mas se ela diz que não posso fazer, realmente eu não posso fazer. A única regra de fé do cristão é a palavra de Deus. Então nós temos que colocar essa palavra cedo, à tarde, à noite, na cabecinha dos nossos filhos. Você deve chamar a autoridade de líder da sua casa. Filhos, obedeçam os seus pais, principalmente quando eles vierem falar para você da palavra de Deus. Tenham tempo de reverência, ouçam a palavra de Deus, porque ela vai fazer toda a diferença. Talvez ainda não compreenda nesse momento, mas lá na frente você vai falar, realmente, Deus é a melhor decisão que eu já tomei. E é interessante, diz a palavra assim, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal em teus olhos. O que é isso? É dia e noite, falando, meditando e colocando essa palavra em prática. Olha que maravilha. Talvez você já conheça bem a Bíblia, talvez já tenha lido a Bíblia toda, mas está faltando para você uma decisão real, uma decisão sincera em Cristo Jesus. E só assim você será um verdadeiro cristão. Então não adianta eu citar versículos se a minha vida não condiz com aquilo que eu prego. Primeiro nós precisamos viver para depois pregar o Evangelho. É interessante que quando nós pregamos e vivemos o que nós pregamos, a nossa pregação é com autoridade. E tudo isso, toda a lei do Senhor, ela não tem o desejo de tirar a tua alegria, de roubar a tua felicidade, muito pelo contrário. Ela tem o desejo de dar uma felicidade que é indescritível, uma paz que excede todo entendimento humano e te preservar dos tempos ruins e dos homens maus. A palavra de Deus é aquela que preserva a sua vida, que cuida da sua família, é aquela que você pode confiar, que você pode descansar, que você pode realmente falar, eu descanso nos braços do meu Deus, porque esse Deus te ama, esse Deus ama os seus filhos, esse Deus quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Vale a pena você tomar uma decisão por Ele. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A tua casa é do Senhor Jesus. Você precisa realmente declarar isso. Você precisa realmente perder a vergonha, perder o medo de falar, olha, esta minha casa é do Senhor Jesus e tudo que entrar aqui dentro vai ser para a honra e glória do nome dEle. Assim, você vai buscar uma autoridade para viver, para falar e para realmente apreciar como é bom e como é agradável viver em Cristo Jesus. Como Deus é bom, né? E nos preparou a palavra para que nós possamos viver nela. Que Deus te abençoe, que Deus realmente comece a esclarecer e que o Espírito Santo possa te convencer daquilo que é necessário para que você viva em Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Senhor Deus, eu quero te louvar e quero te agradecer por essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor ama essa pessoa e o Senhor quer cada dia mais fazer algo maravilhoso nessa vida. Senhor Deus, restaura, cura, transforma e salva vidas através desse programa e que nós possamos em breve ter mais testemunhos do teu cuidado, do teu amor e da tua compaixão. Eu abençoo
cada um deles em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.